A respeito da metástase, o sarcoma de Ewing é o que mais gera também metástases ósseas, né? Dentre os sarcomas que a gente comentou aqui agora. E é importante também a gente falar que outra coisa que eu tinha alguma experiência são os tumores benignos, né? Então, na mão, sobretudo, nós encontramos muitas fraturas patológicas, né? Fratura de osso doente, com a cortical afilada por encondroma. Então, a encondroma, ela tem uma origem cartilaginosa, ela acontece principalmente na falange proximal, e aí pode acometer também a metacarpo e a falange média. É um tumor benigno, na maioria das vezes, mas que quando a gente bate a radiografia, aí a gente tem que voltar nas perguntas de Hennig e ver se tem um quadro de insuflação ou não, e recentemente a gente pegou, né, um caso de uma fratura patológica. Então a paciente foi pegar a mochila da filha e teve uma fratura, e estamos com uma suspeita de lesão maligna, né? Então nós vamos... Pode ser... E outra coisa que eu costumo falar muito com os alunos... Um resultado negativo também é um resultado importante. Então, é preferível você faz todo o rastreio e deu tudo negativo, maravilha. Se você chegar para outra pessoa e falar assim, você fez? Não. Aí a pessoa, perdeu aquele tempo. Não, já fez tudo e tinha dado negativo. Então, nessa paciente, nós já pedi também todos esses exames, pensando também, a ressonância dela já deu um indício que pode ser algo mais agressivo. E aí, no encondroma, a gente tem que pensar em duas síndromes, né? A síndrome de Ollier e a síndrome de Maffucci. E, por coincidência, essa paciente estava com uma ressonância magnética de crânio, que estava questionada algumas alterações arteriovenosas. Será que é uma síndrome de Maffucci? Tinha MAV lá mesmo, verdade. Então, aí a gente tem que pensar outra coisa também. A síndrome de Ollier, que tem encondromas em diversas partes do corpo, né? Às vezes acha por causa do dedo, bateu a porta do carro e tudo. E aí as chances de malignização vão aumentando de 0,1%, de 1 a 10%, principalmente no caso de Maffucci. Então, às vezes, aparece um tumor benigno, mas que tem chance de malignizar. E aí a gente pensa, para qual tumor? Muitas vezes o condrosarcoma, né, que a gente estava comentando agora, que também pode ter origem de um osteocondroma, que é um outro tumor benigno muito comum, que vimos muito na residência. Então, assim, que são ossos que saem principalmente nas regiões de placa de crescimento, né? Então, aí isso é outra pergunta interessante. Essa radiografia é de osso maduro ou osso imaturo? Então, se é de um osso imaturo, criança, aí a gente já tem que pensar, é um osteocondroma ou é um tumor de células gigantes, se for no caso de um adulto, por exemplo, né, na região epifisária, metafisária. Então, essas são questões interessantes. Então, no osteocondroma, ele, a partir do momento que fecha aquela placa de crescimento, tende a estabilizar o quadro. Todo osteocondroma, aquela ponta de osso, a gente opera? Não necessariamente. Se tem algum bloqueio na articulação, limita de movimentar, ou tem uma alteração de sensibilidade, a gente pensa em operar. Mas, se tem a chance de transformação maligna, aí a gente já tem que investigar, pensando também do risco de condrosarcoma. Então, geralmente, essas malignizações do condrosarcoma, pelos tumores benignos, a gente pensa no encondroma e no osteocondroma. E lembrar da exostose múltipla hereditária, que são essas exostoses, né, esses ossos que aparecem em regiões, principalmente de placa de crescimento, que quando você analisa a criança, o pai ou a mãe tem? Eu tenho assim na costela ou no ombro. Sim. Então, esses pacientes, eles podem ter maior chance de malignização também. Nós pegamos uma exostose até muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, no adulto jovem. E teve que fazer cirurgia em vários lugares, porque era substancial aquilo, e fazia compressão em algumas estruturas e tudo mais. E me lembro bem que tinha na bacia em lugar de difícil acesso, então é uma coisa bastante complicada, que no nosso dia a dia o de vocês vem para tratamento, porque a gente encaminha para vocês, mas o nosso vem como diagnóstico diferencial. Então você tem que saber que existe. Tumor de célula gigante, que a gente pega, isso tem ficado um pouquinho mais... E no meu caso, frequente. Quando já pega punhos, são mais agressivos. Tem ficado um pouco mais frequente o diagnóstico disso nos últimos tempos.